Para Sherlock Holmes, ela será sempre a mulher. Eu o tenho escutado mencionar seu nome mais do que qualquer outro nome. Em seus olhos, ela é a visão mais predominante e fascinante de todas. Não que ele sentisse alguma emoção semelhante ao amor por Irena Alder. Todas as emoções, aquelas particularmente, eram repugnantes para sua mente fria, precisa, porém admiravelmente equilibrada. Ele era, eu imagino, a máquina de observação mais perfeita que o mundo já viu, mas, como amante, ele havia se colocado na posição errada. Ele nunca falou sobre paixões ou amores. Essas eram coisas admiráveis para um observador, excelentes para justificar as ações e os motivos de um homem, mas para alguém treinado na racionalidade, admitir tais sentimentos era algo muito delicado. Ou pior, era como se introduzisse um fator que lhe causaria muitas dúvidas sobre seus resultados enquanto detetive. Nada poderia ser mais perturbador do que alguém como Holmes, do que uma forte emoção. Ainda assim, se houver uma mulher para ele, essa era a falecida Irene Alder. Eu não estava vendo Holmes ultimamente. Meu casamento nos afastou muito. Minhas prioridades e interesses era ser feliz e fazer minha casa um lugar seguro e alegre, consumir todas as minhas emoções. Holmes detestava qualquer forma de união. Permanecia em Baker Street enfiado nos livros, alterando entre a leitura e as experiências com os entorpecentes. Ele ainda era muito apaixonado por estudar crimes, mistérios e ocupava sua mente com a sua capacidade extraordinária de observar e encontrar pistas que solucionassem mistérios já abandonados pelas autoridades e a polícia. De tempos em tempos eu ouvia coisas sobre sua atuação no caso do assassinato de Trepoff, na tragédia dos irmãos Artington e ainda sobre o delicado e bem-sucedido caso da família real holandesa. Através dessas informações, eu podia ter uma ideia de como andava meu antigo amigo e companheiro. Numa noite de 20 de março de 1888, eu estava voltando de uma jornada com um paciente. Eu havia voltado para a minha prática, quando o caminho acabou me levando a Baker Street. Assim que passei pela porta, vieram as lembranças sobre os casos que trabalhamos juntos, os incidentes de um estudo de vermelho. Eu fui tratado como uma enorme vontade de ver Holmes de novo e de saber como estava usando suas habilidades extraordinárias. Os quartos estavam todos acesos. Conforme eu observei pelo corredor, ele lá estava, a silhueta alta, magra, refletida como sombra. Ele andava de um lado para o outro, com a cabeça baixa e os braços para trás. Para mim, cada movimento me dizia muita coisa. Ele estava trabalhando de novo. Parecia ter sido daquela loucura dos entorpecentes e estava entusiasmado para resolver mais um problema. Eu toquei a campainha e fiquei aguardando em frente àquele local que um dia também havia sido meu. Sua maneira não era infusiva, raramente era, mas eu imagino que estava feliz de me ver. Mas disse uma palavra, olhou-me de forma gentil, conduziu-me até a poltrona e abriu uma caixa de charutos. Depois ele parou em frente à lareira e me observou com aquele jeito introspectivo e peculiar. O casamento lhe caiu bem, disse ele.
Eu acho que você ganhou uns 3,5 quilos desde a última vez que eu ouvi. 3, respondi. 3? Achei que fosse um pouco mais, Watson. Percebo que você está trabalhando de novo, mas não tinha me dito que voltaria a exercer a sua profissão. E de onde você tirou isso? Eu vejo, eu deduzo. Eu também sei que você pegou muita chuva nesses dias e tem uma empregada descuidada e desajeitada. Meu caro Holmes, disse eu, isso já é demais. Você certamente teria sido queimado vivo se estivesse vivendo há alguns séculos. É verdade que na quinta-feira eu fui passear no campo e voltei encharcado, mas eu troquei de roupa e não sei como você descobriu isso. Quanto à minha empregada, ela é incorrigível. Minha esposa despediu, mas também não sei como você adivinhou. Ele deu uma leve risada nervosa e começou a esfregar as mãos uma na outra. É simples, ele disse. Meus olhos dizem que, do lado de dentro de seu sapato esquerdo, é exatamente onde a luz do fogo ilumina. O couro está manchado por 6 cortes quase paralelos. Obviamente, eles foram usados por alguém que raspou muito descuidadamente as bordas da sola para remover as crostas da lama. Vejo então a minha dupla dedução de que você estava caminhando sob mau tempo e que possui uma empregada incapaz de limpar bem os seus sapatos. Quanto à sua profissão, ser um cavalheiro e entrar no meu aposento cheirando a endofórmio com uma mancha de nitrato de prata sobre o indicador direito e uma protuberância na cartola que mostra onde ele esconde o seu estetoscópio. Deve ser muito tolo não reconhecer que ele é um membro ativo da profissão médica. Não pude deixar de rir da facilidade como ele explicou seu processo de dedução. Quando eu ouço você dar seus motivos, disse eu, a coisa sempre me parecia ridiculamente simples, que eu poderia facilmente fazê-lo sozinho. Mas quando você passa a explicar seu processo, eu já estou totalmente desconectado e ainda assim acredito que meus olhos sejam bons como os seus. Pare com isso, disse Holmes, acendendo um cigarro e atirando-se contra a poltrona. Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Você já viu, por exemplo, os degraus que levam do hall até esta sala? Muitas vezes. Muitas vezes. Bom, algumas centenas de vezes. E quantos degraus são? Quantos? Eu não sei. Está vendo? Você não observou, mesmo que tenha visto. Este é o meu ponto. Agora eu sei que são 17 degraus, porque eu observei e vi. Falando nisso, já que você está interessado nesses pequenos problemas, e como você é bom o suficiente para reparar uma coisa ou duas das minhas experiências insignificantes, você deve se interessar por isso. Ele pegou um pedaço de papel que estava sob a mesa. Chegou pelo correio, disse. Leia em voz alta. O bilhete estava sem data, sem endereço de remetente e sem assinatura. Estava escrito: ele virá atrás de você hoje à noite, às 7h40. Um cavalheiro deseja consultá-lo para tratar de um assunto recente. Seus serviços para uma família real europeia mostraram que você é alguém que se pode confiar em assuntos de alta importância. Esteja em seu escritório no horário mencionado e não peça para que o nosso visitante tire a máscara. Isso é de fato um mistério, disse eu. O que você imagina que signifique? Eu ainda não tenho dados. É um erro capital teorizar antes de ter os dados.
Incessantemente as pessoas começam a distorcer os fatos para adequar as teorias, em vez de elaborar teorias para que se adequem os fatos. Quanto ao bilhete em si, o que você deduz? Eu examinei cuidadosamente o texto e o papel que ele estava escrito. O homem que escreveu isso certamente se preparou para fazê-lo, disse eu. Este papel só pode ter sido adquirido em um pacote real. Ele é particular e espesso. Particular, essa é a palavra, disse Holmes. Não um papel feito na Inglaterra. Segure-o na direção da luz. Assim que eu segurei na direção da luz, eu vi um E maiúsculo junto com um G minúsculo e um P e um G maiúsculo juntos a um T minúsculo sobrepostos à textura do papel. O que você acha disso? Perguntou Holmes. Isso é, sem dúvidas, o nome de quem fez seu monograma. Nenhum dos dois. O G com o pequeno T vem de Gesellschaft, o termo em alemão para empresa. É uma sigla, assim como algumas que temos na nossa língua. Este bilhete veio de um pequeno lugar qual se fala alemão, a Boêmia. E é lembrada por uma cena da morte de Wallenstein e pela enorme quantidade de fábricas de vidro e papel. O que você acha disso? Seus olhos brilharam e ele inalou uma nuvem triunfante de seu cigarro. O papel foi feito na Boêmia, respondi. Precisamente. E o homem que escreveu é alemão. Você pode notar na constituição peculiar da frase. Um francês ou um russo não escrevem dessa forma. Os alemães escrevem assim. Só nos resta descobrir o que esse alemão quer escrevendo num papel boêmio e preferindo usar uma máscara a mostrar seu rosto. E lá vem ele, se eu não estiver enganado, para resolver todas as nossas dúvidas. Assim que ele terminou de falar, pude ouvir o som de cavalos, de rodas e de um sino. Holmes assobiou. Um par, um som, disse ele. Sim, continuou olhando pela janela. Uma bela carruagem. Um belo dinheiro. Tem um bom dinheiro nesse caso, Watson. Acho melhor eu ir, Holmes. Nem pensar, doutor. Fique onde está. Fico perdido sem meu parceiro. Isso promete ser interessante. Seria uma pequena perda. Mas o seu cliente? Esqueça-o. Eu preciso de sua ajuda. Logo ele também precisará. Lá vem. Sente-se na poltrona, doutor, e nos dê o melhor de sua atenção. Passos lentos e pesados vinham na direção da porta. Pararam imediatamente no lado de fora. Então houve um alto e autoritário toque na porta. Entre, disse Holmes. Um homem entrou. Dificilmente poderia ter menos de 2 metros de altura, com o peito e membros de um Hércules. Estava vestido como um rico, de um jeito que, na Inglaterra, seria comparado a um mau gosto. Bandas pesadas de veludo foram cortados para fazer as mangas e frentes de seu casaco de colarinho duplo, enquanto um manto azul profundo que já foi jogado sobre os ombros, feitos de seda de cor flamejante, estavam presos por um único broche composto por um berlo. Botas marrons com pelos que se estendiam a meio caminho de suas panturrilhas completaram a impressão de opulência bárbara que foi sugerido por toda sua aparência. Ele carregava um chapéu de alças largas na mão, enquanto na parte superior de seu rosto usava uma máscara que se estendia para além das maçãs do rosto,
Parecia ser um homem de caráter forte, com um lábio espesso e carnudo, e um queixo sujo, longo e reto, de resolução empurrada para o cumprimento da obstinação. Você recebeu meu bilhete? Perguntou ele com uma voz grossa e com sotaque alemão. Eu diria que você viria. Ele olhou para nós com um olhar de desconfiança. Por favor, sente-se, disse Holmes. Esse é meu colega, Dr. Watson, que ocasionalmente me ajuda nos meus casos, a quem eu tenho a honra de me dirigir. Você pode dirigir a mim como Conde Forcram, um nobre boêmio. Eu entendo que esse cavaleiro, seu colega, é um homem de honra e discrição, com quem eu compartilharia um caso que não fosse de extrema importância como esse. Eu prefiro conversar com você a sós. Eu me levantei para sair, mas Holmes me pegou e puxou de volta a minha cadeira. Somos nós dois ou ninguém, disse ele. Você pode dizer na frente desse homem tudo o que diria a mim. O conde balançou os ombros e disse: Então, eu vou começar pedindo que vocês mantenham esse segredo. Nos próximos 2 anos, tudo que for dito no fim dessa data, isso não terá mais importância. Agora, não exagero ao dizer que direi tem peso para a influência da história da Europa inteira. Eu prometo, disse Holmes. Eu também. Vocês me desculpem a máscara, continuou o nosso estranho visitante. Meu chefe deseja que eu seja desconhecido por vocês. E eu lhe adianto que o título que eu disse a vocês não é exatamente o meu. Eu tinha certeza disso, disse Holmes, de forma seca. As circunstâncias são muito delicadas e qualquer precaução é minimamente distante do que pode ser um imenso e seríssimo escândalo que compromete o reinado de uma família da Europa. Para falar mais claramente, o assunto se refere à casa de Ormiston, os reis da Boêmia. Eu também tinha certeza disso, murmurou Holmes, enquanto se deitava na cadeira e fechava seus olhos. Nosso visitante olhou com alguma aparente surpresa para Holmes, a figura desconhecida do homem, que, sem dúvida, havia sido retratado para ele como um detetive com raciocínio mais incisivo e um agente mais energético da Europa. Holmes lentamente reabriu os olhos e olhou com impaciência para o gigante cliente. Se Sua Majestade for condescendente em lhe passar o caso dizendo que viesse a mim, disse Holmes, eu sou a melhor pessoa para aconselhá-lo. O homem levantou-se irritado e começou a sair da sala de forma mais agitada. Então, com um gesto desesperado, ele arrancou a máscara do rosto, jogou-a no chão e gritou: Você está certo! Eu sou o rei! Por que eu preciso me esconder? De fato, por quê? Murmurou Holmes. Vossa Majestade não tinha ainda falado e eu já sabia que estava me dirigindo a William Grosterreich Singermund von Ormiston, o grande duque dos Castelfausten, o rei hereditário da Boêmia. Você é capaz de me entender, disse o nosso visitante, sentando-se novamente com as mãos no rosto, de forma tensa. Você pode entender que eu não estou acostumado a fazer coisas desse tipo, mas o assunto é tão delicado que eu não poderia confiá-lo a nenhum agente sem que eu me colocasse nas suas mãos. Eu vim de Praga de forma anônima, apenas para consultá-lo. Então, vamos, continue, disse o homem, fechando seus olhos novamente. Resumidamente, os fatos são esses.
Há 5 anos, durante uma visita a Varsóvia, eu conheci a famosa aventureira Irene Alder. Com certeza o nome lhe soa familiar. Por favor, procure-a nos meus arquivos, doutor, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Havia muitos anos que ele adotara o sistema de documentar as pessoas juntos a parágrafos que se relacionassem às suas histórias. Era difícil contar um nome ou um assunto que não tivesse nenhuma informação a mais relacionada. Neste caso, a biografia de Irene estava entre a de um rabi judeu e a de um comediante que escrevera um monógrafo sobre peixes no fundo do mar. Deixe-me ver, disse Holmes. Era de New Jersey, no ano de 1858. Contralto. La Scala. Mulher estimada dentro da ópera de Varsóvia. Aposentada dos palcos. Vive em Londres e é isso. Vossa Majestade, pelo que pude concluir, deve ter escrito algumas cartas comprometedoras para essa mulher. Eu gostaria de recuperá-las. Precisamente, mas como? Por acaso estamos falando de um casamento secreto? Não. Nenhum documento legal ou certificado? Não. Então não faz sentido eu ajudá-lo, Vossa Majestade. Se essa mulher usa essas cartas para chantagem, como ela pode provar a autenticidade desses documentos? Tem a minha letra. Forjada. Meu papel timbrado. Roubado? Minha própria rúbrica. Imitada. Minha foto. Comprada. Nós estamos juntos na foto. Querido, isso é pesadíssimo. De fato, Vossa Majestade está comprometido de forma indiscreta. Eu estava louco, insano. Vossa Majestade se comprometeu de forma séria. Eu tinha acabado de ser coroado príncipe na época. Eu era jovem. Eu já tenho 30 anos. Esse material precisa ser recuperado. Nós tentamos e falhamos. Vossa Majestade deverá pagar. Compre dela. Ela jamais irá vender. Roube então. 5 tentativas já foram feitas. Já paguei assaltantes para saquearem sua casa. Uma vez desviei sua bagagem durante uma viagem. Ela sempre se safa. Não tivemos resultados. Nenhum sinal das coisas? Absolutamente nenhum. Holmes deu uma risada. Temos um pequeno problema, disse ele. Para mim é muito sério, disse o rei com um tom de desaprovação. De fato, muito sério. E o que ela pretende fazer com a foto? Destruir-me. Mas como? Estou prestes a me casar. Eu ouvi sobre isso. Vou me casar com Clotilde Lortmann von Saxe-Meininger, a segunda filha do rei da Escandinávia. Você deve conhecer os princípios rígidos de sua família. Ela é a própria delicadeza e elegância em pessoa. Uma sombra de dúvidas sobre a qualidade de minha conduta já acabaria com tudo. Irene Alder ameaçou enviar a eles a fotografia. E ela fará isso, eu sei que fará. E você pode não conhecê-la, mas ela tem uma alma má. Ela tem um rosto mais bonito do que qualquer outra mulher e a mente do mais sábio homem. Ela não terá limites para tentar fazer com que eu não me case com outra mulher. E você tem certeza que ela ainda não enviou? Eu tenho certeza. Como? Porque ela disse que fará no dia que a nossa união fosse proclamada pública. Isso acontecerá na próxima segunda-feira. Então nós só temos 3 dias, disse Holmes. O senhor é um homem de sorte, porque eu só tenho 1 ou 2 assuntos importantes para resolver agora. Vossa Majestade, com certeza,
Ficará em Londres por enquanto? Certamente. Você poderá me encontrar em Langham. Procure pelo nome de Conde Vorkram. Eu lhe deixarei uma nota para deixá-lo a par de como estamos progredindo. Estarei aguardando ansioso. E quanto ao pagamento, você tem carta branca? Absolutamente. Eu lhe digo que entregaria uma das províncias de meu reino por ter essa fotografia de volta. E para as despesas atuais, o rei pegou uma bolsa parruda que estava pendurada abaixo de seu relógio e colocou na mesa. Estão aqui 300 moedas de ouro e 700 libras, disse ele. Holmes escreveu um recibo em seu caderno de notas e entregou a ele. E o endereço da Mademoiselle? Perguntou. Briond Lond, na Avenida Serpentine de St. John's Wood. Holmes anotou a informação. Mas uma questão, disse. A foto foi tirada em um cabaré? Sim, foi. Então, boa noite, Vossa Majestade. Eu acredito que nós teremos boas notícias em breve. E boa noite, Watson, acrescentou enquanto as rodas da carruagem real desciam rápido pela rua. Se você puder me ligar amanhã depois das 3 da tarde, eu gostaria de discutir esse caso com você.